relatório das Forças Armadas não apontou existência de fraude na votação das eleições de 2022. O Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório produzido pela equipe técnica das Forças Armadas sobre a fiscalização da urna eletrônica. O relatório do Ministério da Defesa não apontou existência de fraude na votação. De acordo com a pasta, o documento traz observações e conclusões sobre o sistema eletrônico de votação, conforme as atribuições que foram dadas pelo TSE às entidades fiscalizadoras. Nas conclusões, foi apontado que, em face das ferramentas e oportunidades de fiscalização definidas nas resoluções do TSE, a fiscalização constatou que o teste de integridade sem biometria ocorreu em conformidade com o previsto. Quanto à fiscalização da totalização, foi constatada a conformidade entre os boletins de urnas impressos e os dados disponibilizados pelo TSE. No ofício em que pede que as sugestões dos militares sejam aceitas, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, cita pontos que, de acordo com ele, podem ser corrigidos, como investigação da compilação do código-fonte do sistema e a análise criteriosa dos códigos binários executados nas urnas. Os militares fazem parte da Comissão de Transparência, criado pelo próprio TSE para fiscalizar as eleições, que foram encerradas no dia 30 de outubro. De acordo com Moraes, o TSE recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude. O presidente do TSE ainda afirmou que as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema vão ser analisadas em um momento oportuno. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, declarou que o tribunal contribuiu para demonstrar a segurança das urnas eletrônicas e o resultado fiel dos votos dados pelos eleitores. Ontem, o Tribunal de Contas da União informou que não encontrou divergências nos boletins das urnas eletrônicas durante a auditoria no segundo turno das eleições. E outro relatório do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também foi entregue ao presidente do TSE e reforçou a confiança da entidade no sistema eletrônico de votação. Hoje, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou o uso das Forças Armadas para as questões políticas e as falas inconstitucionais do presidente Jair Bolsonaro contra o Tribunal Superior Eleitoral. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou. Pois é, Pedro, nós estamos aí há algum tempo já trazendo essa questão das urnas eletrônicas, que durante muito tempo realmente foram motivos de ataques. Agora, além do relatório da defesa, outros órgãos também internacionais e nacionais já haviam confirmado a segurança das urnas eletrônicas. Pois é, Elias, não só nesta eleição, mas também como em todas as outras, nós temos órgãos competentes, inclusive entidades internacionais que fazem esse tipo de acompanhamento, viu? Começando pela situação, pela história das Forças Armadas, né, que lançaram, portanto, esse relatório, então,
já falamos isso aqui na TV Diversa, eu acho que é importante ressaltar isso novamente. As Forças Armadas não têm nada a ver com o processo eleitoral. Forças Armadas têm uma função dentro da sociedade, cumprem ordens, mas não tem nada a ver com o processo eleitoral. Mesmo assim, participaram dessa análise e fizeram o próprio relatório. Relatório esse que não concluiu, que concluiu, na verdade, para que não encontraram, então, nenhuma irregularidade. As Forças Armadas não acharam nada de errado dentro das urnas eletrônicas ou do processo eleitoral. Esse é um ponto. Em outra situação, eles citam que não tiveram acesso ao código-fonte das urnas, mas é exatamente o sigilo do código-fonte que garante, portanto, essa lisura do processo, né? Esse código ser fechado, isso é algo importantíssimo. São mais de 17 milhões de linhas de código-fonte para garantir essa segurança, Elias. Olha, e já há algumas comissões, inclusive dentro do Brasil, que fazem esse tipo de análise sugerida pelas Forças Armadas. Entre elas, as comissões que analisam os testes das urnas de integridade no início da eleição, entre esses órgãos, o Ministério Público Federal, OAB, Tribunais de Justiça do Estado, Tribunais Federais, além dos próprios partidos que também já fazem isso. Falando do ramo internacional, Elias, pelo menos 9 entidades internacionais fizeram análise e deram relatórios atestando a segurança das urnas. Entre elas, uma missão da Organização dos Estados Unidos, que diz que a urna eletrônica, mais uma vez, comprovou eficácia. Um relatório preliminar foi emitido por eles agora recentemente. Além disso, tivemos também, além da OEA, a Unione, que é uma União Internacional Interamericana de Organismos Eleitorais, a Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, até mesmo o Parlamento do Mercosul também emitiu o próprio relatório. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são 9 entidades internacionais, além das entidades nacionais, como OAB, Ministério Público Federal, Tribunais de Justiça e próprio TSE. É aquilo que a gente vem reafirmando, né, Elias? As urnas são seguras, as eleições, desde que foram implementadas com urnas, têm acontecido de uma forma legítima, com lisura no processo, e isso tem que ficar claro, para que a gente resguarde o processo eleitoral e, com consequência, resguarde também a nossa democracia, que é recente, que é jovem e precisa ser fortalecida, Elias. Sem dúvidas, Pedro, e nós não tivemos aí nos últimos anos, nós tivemos, na verdade, vários parlamentares que durante anos foram eleitos justamente por elas, pelas urnas eletrônicas, pessoas que foram realmente colocadas no poder através desse sistema de votação e que questionaram aí de forma realmente responsável toda essa estrutura, uma estrutura pensada para a democracia brasileira. As urnas eletrônicas resolvem um problema brasileiro, assim como existem também outras urnas eletrônicas em outros países do mundo, viu? Geralmente se ouve falar que não é bem assim. É sim, pode pesquisar aí, você vai ter essa ciência. Se você assistiu Diversa em Rede durante as eleições, trouxemos inclusive reportagens sobre este assunto. Pedro, muito obrigado pelas informações, uma ótima noite para você.